Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre o empate do Botafogo na terceira e derradeira fase da pré-Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, lá na casa do Barcelona de Guayaquil. E também vamos comentar um pouquinho sobre a demissão do Felipe Luiz, que aconteceu essa semana, aí tem pouquíssimos dias no Flamengo de forma inesperada, depois de ter ganhado de 8-0 na semifinal do Campeonato Estadual contra o Madureira, e eu também vou comentar rapidamente sobre a contratação do Renato Gaúcho pelo Vasco da Gama, que também aconteceu nos últimos dias. Muita coisa está acontecendo, nos últimos 2 dias, impressionante. Vamos começar então pelo jogo do Botafogo com uma análise rápida. O jogo do Botafogo, ele tem um pouco de uma característica parecida com o confronto da segunda fase da pré-Libertadores contra o Nacional Potosí. Um time que fora de casa tenta se comportar bem, tenta ser um time primeiramente seguro e depois agressivo. E, obviamente, contra o Nacional deu muito errado por causa da altitude de 4.000 metros. Contra o Barcelona de Guayaquil, sem altitude, funcionou um pouco melhor. O Botafogo ele fez um jogo de pouco sofrimento. Se você for ver nas métricas no final da partida, tiveram ali no gol coisa de 2, 3 finalizações do Barcelona de Guayaquil. Foi pouco, Foi pouco. Então, isso diz que o Botafogo sofreu pouco num jogo fora de casa contra um time qualificado. Esse time do Barcelona é bom? Não, também não é bom. É um time competitivo? Não, também não é um time competitivo. Só que é um time decente de fase de grupo de Libertadores. Normal ter time desse calibre na fase de grupo. Então você empatar fora de casa também é um recado já para a Liberta, caso o Botafogo passe, é claro. Não vai ser fácil, mas o Botafogo tem capacidade sim de performar bem na fase de grupos. O primeiro tempo foi meio paradão assim o jogo. Principalmente o Barcelona estava tentando impor mais um ritmo, O Botafogo tentava muito ter posse de bola, ficar com a bola no pé, girar e gastar o tempo e cansar o adversário, que é uma estratégia clássica para se jogar fora de casa na Libertadores. Tentar atrair um pouco a marcação, forçar eles a darem o bote, encontrar espaços, porque a defesa normalmente do outro time é um pouco mais frágil. Só que isso não aconteceu. O Barcelona ele veio com uma ideia também de ter cautela. Obviamente ele sabe que se tomasse 2, 3 gols do Botafogo, em casa, não ia dar certo, não ia se classificar. Então o Barcelona também estava um time cauteloso. E isso acabou prejudicando o Botafogo, porque essa estratégia de atrair marcação, de ficar gerando bola, não dava certo. E aí acabou que, mesmo com o jogo estando assim, meio elas por elas, teve um erro grotesco. E novamente a gente tem que falar isso dos goleiros do Botafogo, É uma sina sem fim. O Botafogo não encontrou ainda um goleiro titular para a temporada, O Neto ele está sendo barrado de ir para os jogos por opção técnica. Ele não tá nem ficando no banco de reservas por opção técnica, pra você ver o nível desse problema. E o Léo Link foi o escolhido para jogar. Ele é muito novo, é um garoto. Ele tava lá para ser desenvolvido e o Neto para ser titular. Mas como tá a situação tão ruim, o Léo Link também não tá bem. E aí ele errou outra vez, assim como no jogo com o Flamengo, que ele espalma na cabeça do Pulgar. Hoje ele tenta dar um lançamento, uma saída de bola, que sai um chute bizonho, que cai no pé do jogador do Barcelona de Guayaquil, que teve o mérito de muito rapidamente pôr a bola na área, pegou Barbosa de surpresa, e aí o cara ainda perdeu o gol e depois fez, Ele acertou o travessão, E depois acabou chutando pra dentro do gol. E aí com isso, o Botafogo que tava tendo um jogo meio modorrento, toma o gol e a coisa fica meio complicada, sabe? Porque sente muito. Pô, de novo a gente comete um erro, toma um gol num jogo que estava relativamente controlado, posse de bola era do Botafogo e tudo mais. E o Barcelona teve algumas chances, tá? Para ampliar esse placar, para fazer 2-0, principalmente ali no fim do primeiro tempo. Só que a gente também tem que falar de um outro ponto que é o seguinte: o Botafogo teve oportunidades de fazer o gol antes do gol. Tiveram jogadas com o Danilo, que ele chutou bem próximo ao gol, então era uma chance boa. O Montoro também teve chance de empatar o jogo e não conseguiu. Aliás, fez um jogo bem ruim, o Montoro, por exemplo. E o Matheus Martins, que também não acertou suas finalizações até fazer o gol no segundo tempo, E no segundo tempo, como eu já vinha dizendo, o Barcelona, com a vantagem no placar, ele entregou muito a bola para o Botafogo, que continuou fazendo um jogo que queria fazer. Girando a bola, tentando encontrar espaço, só que o Barcelona bem mais recuado, sem nem ousar sair para puxar uma marcação. E aí o negócio tava meio assim, sendo sincero, tava meio complicado, porque é aquele jogo clássico de Libertadores em que nada acontece, e aí você precisa que seu time faça algo e o tempo vai passando, e aí quando você vê tá 5 minutos, quando você pisca e olha de novo já tá 20. Isso é um típico jogo de Liberta, E isso foi o que estava acontecendo com o Botafogo ontem.
Acabou que depois ali por volta dos 20, 25 minutos, o Botafogo finalmente conseguiu acertar uma jogada, cruzamento para a área e o Matheus Martins, que vem de uma sequência assim trágica no Botafogo, conseguiu fazer uma boa jogada. Ele domina a bola, em vez de girar de costas, ele vai rapidamente para a finalização de perna direita. E eu acho que isso pegou um pouco o goleiro de surpresa. Talvez não imaginasse uma batida tão rápida, a bola vai no cantinho e é o gol de empate. Isso mudou completamente o cenário para o Botafogo, porque o cenário modorrento de que o jogo ia acabar a qualquer momento e ia ficar por isso mesmo, o famoso vai ficar por isso mesmo com 1 a 0, mudou. Porque o Botafogo faz o gol, ganha um pouco de ímpeto, ganha um pouco de força ofensiva também, de vontade de jogar e começa a ir pra cima, em criar mais chances. E tiveram mais de um momento que o Botafogo podia também ter feito segundo gol, né? Mas acabou que não saiu disso. O Barcelona de Guayaquil fez algumas mudanças, principalmente para dar mais gás de marcação. E o jogo embolou no fim e ficou por isso mesmo e acabou 1 a 1, né? É um resultado positivo. No fim das contas, é um resultado positivo. É o Barcelona de Guayaquil, um time forte em casa, e empatar é tranquilo, né? Agora o Botafogo vai jogar na terça-feira que vem no Newton Santos e só precisa fazer um resultado positivo de 1 a 0. Já conseguiu contra o Nacional de Potosí, né? Reverteu 1 a 0 para um 2 a 0. Então, nada me diz que ele não seria capaz de fazer isso. O único ponto a ficar atento é que o Barcelona de Guayaquil perdeu na rodada anterior em casa para o Argentino Júnior e foi capaz de vencer o Argentino Júnior na Argentina e ganhar nos pênaltis para se classificar. Então é um time que está acostumado com isso também. Acabou de fazer isso e pode fazer de novo. O Botafogo tem que ficar atento. Mas eu não sei se esse Barcelona de Guayaquil vai ser tão capaz de ferir o Botafogo. Só se for uma jogada de bola parada, talvez em algum um ou outro contra-ataque. Eu tenho certeza que vai ser um jogo que o Botafogo vai controlar totalmente a bola e o Barcelona de Guayaquil vai ter ali umas 2, 3 oportunidades para tentar fazer alguma coisa. O cenário ficou bem positivo para o Botafogo ir para a fase de grupos da Liberta. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as questões de técnico, né? Eu vou começar falando sobre o Renato Gaúcho, porque é bem rapidinho que eu tenho a comentar, né? O Renato foi contratado para ser o novo técnico do Vasco. Estavam falando sobre vários nomes, né? Como, por exemplo, o Arthur Jorge, o próprio Leonardo Jardim, que foi agora para o Flamengo. E acabou que ficaram no Renato Gaúcho. Eu acho que foi uma pedida interessante. É um nome seguro, não é um nome barato, tanto que ele recusou 2 propostas do Vasco antes de finalmente acertar a terceira. E eu acho que ele deve estar ganhando uma grana boa aí, deve ser perto do 1 milhão, né? Pelo menos perto do 1 milhão. Ele é um cara muito competente para controlar as situações. E eu acho que isso é o que o Vasco precisa agora. Mais do que um super técnico cheio de táticas e ideias, como o Diniz era, o Vasco precisa de um cara que saiba fazer um time funcionar, um time performar e conseguir pontos. Hoje o Vasco precisa de estabilidade e pontos. Você vê o Renato Gaúcho com o Vasco sendo campeão de tudo? Não, mas eu não acho que esse é o propósito. O propósito é para ele ser um pouco bombeiro e apagar o incêndio que está agora lá no Vasco e também estabelecer um trabalho razoável que ele consiga transformar em um trabalho bom e valeu. E valeu. Ele não tem muita peça, ele não tem muita estrutura, não tem nem muita pretensão. A verdade é essa. A pretensão é que o Vasco tenha um ano tranquilo. E eu acredito que com o Renato, o Vasco terá um ano tranquilo. O Renato é muito bom para esse tipo de coisa. Talvez para o passo além precise de um outro cara, mas isso é um segundo momento. Hoje o Vasco precisa de tranquilidade e paz. E eu acho que o Renato Gaúcho é um grande nome para isso. Um cara que tem bom relacionamento com diretoria, com jogador, tem uma comissão técnica que ajuda muito ele na questão tática, técnica também, mais atualizada. Acaba que é uma comissão que se complementa bem e funciona. Eu gosto da contratação do Renato Gaúcho, acho que vai ajudar o Vasco a se tornar um time mais competente no curto prazo já e no médio prazo também. Agora, o que é o tópico maior, né, dessas questões dos técnicos aí, é o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz que foi demitido do Flamengo de surpresa para absolutamente todo mundo, sem ser o BAP, eu acho, que é o presidente, né? À 1 da manhã, depois de vencer de 8 a 0 no Madureira pela semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã. Foi algo um pouco confuso, ninguém esperava isso, eu mesmo fui pego de surpresa, assim, muita coisa quando li a notícia. Eu tava vendo ali o pós-jogo, né? Um pouco o que achava do jogo, pretensão pro jogo contra o Fluminense, né? Que é a final do Carioca que tá vindo aí. E do nada sai a notícia de que ele foi demitido. E tudo foi muito estranho, né? Felipe Luiz foi demitido. Assim, o que falam, né? As apurações é de que o BAP ligou. Ele nem tava no Maracanã. Ele ligou pro Boto e falou pro Boto demitir o Felipe Luiz. E aí o Boto foi lá em 1 minuto, conversou com o Felipe Luiz e falou: olha, não queria fazer isso, mas tô tendo que te demitir e valeu.
E depois ele ter dado entrevista coletiva, depois de ter se despedido dos jogadores, tanto que ele não pôde falar com os jogadores no dia, porque ninguém mais estava lá, né? Foi um negócio assim, pô, muito bizarro, muito bizarro. Felipe Luiz já foi no Ninho do Urubu, né? Hoje mais cedo para se despedir dos atletas, dos funcionários, falaram que teve muita emoção, teve muito relato em rede social de posts dos jogadores também agradecendo e se despedindo dele. Então, assim, é uma coisa muito complicada, porque, beleza, o momento era ruim, o momento era péssimo. O momento era péssimo, o momento era muito ruim. Só que o timing de demissão do Felipe Luiz foi muito esquisito, né? Podia ter demitido ele depois da derrota contra o Lanús, por exemplo. Seria menos estranho. Ainda assim, muita gente discordaria. Eu mesmo não sei se eu concordaria, teria que pensar sobre o caso. Mas faria mais sentido, né? Ah, perdeu de novo, pô, valeu, então um abraço, vamos para próxima. Não, mas deixou o tempo passar, deixou chegar outro jogo, aí depois de ganhar e dar a entrevista e planejar o jogo contra o Fluminense, aí ele é demitido assim do nada. Sei lá, cara, eu discordo menos da decisão e mais do jeito que as coisas são feitas no Flamengo, sabe? Não é a primeira vez que um técnico é demitido de uma forma meio covarde. E isso me incomoda bastante. Eu acho que uma das questões primárias assim que você tem que ter é coragem de tomar decisões que você julga corretas. Se o BAP não concordava com o jeito do Felipe Luiz jogar ou treinar e queria um novo técnico com novas ideias, isso não tem problema nenhum. Isso não tem problema nenhum. Ele é presidente do clube e todo mundo pode ter opinião A ou B. Agora, você demitir um treinador de forma covarde, poxa, isso não tem nada a ver com a sua opinião, sabe? Aí pra mim já entra mais uma questão de índole, de moral própria, sabe? De como você trata as questões e lida com as situações. E já falam que o BAP é um pouco assim, né? E ele sempre foi assim, até nos trabalhos dele em empresas antes de estar no Flamengo e tudo mais. Ele é um cara muito ególatra, né? Chamam agora a palavra da vez, é o ególatra. Ele pensa muito sobre si, se considera um cara muito importante. E assim, é uma decisão que vai beneficiar o Flamengo? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que o Felipe Luiz tinha total condição de reverter a situação. Acho que tinha muito mais culpa de atletas mesmo, de alguns jogadores, do que do próprio Felipe. E aí acaba que você perde ele, você perde o Rodrigo Caio, que era da comissão permanente do Flamengo e que sai junto com o Felipe Luiz. Ele se demitiu, no caso, porque ele não aceitou a situação, e eu acho bem honesto da parte dele fazer isso, porque eu também não sei se eu aceitaria, se estivesse na posição dele. O Leonardo Jardim, que já estava sendo negociado antes da demissão do Felipe Luiz, já aceitou e deve começar a treinar o time agora. Só que isso gerou agora um grande incômodo, porque os jogadores, ao que tudo indica, pelo menos a grande maioria deles, concordava com o Felipe Luiz e queria ele lá. E vai criar-se um clima agora terrível, porque os jogadores ficaram putos da vida e com razão. Chega um novo técnico que, pô, tá ligado? Você ainda tá puto que o outro saiu, mas vai ter que performar, e o cara é um técnico português, que é difícil de ter relação, querendo ou não. É um cara mais direto, um cara mais duro, e os jogadores já não estão já estão por aqui, sabe? Eu não sei se essas coisas vão dar certo. O Leonardo Jardim vai ter que ter um jogo de cintura muito grande nesse início para tirar o dele da reta, para falar que ele não teve a ver com nada disso, que a culpa não é dele, que ele tá chegando ali porque ele foi o escolhido, né? O BAP queria tirar e ele foi o escolhido e tá tudo bem, né? Tentar ganhar os caras, pelo menos. Porque o Boto, por exemplo, já tá totalmente fora do Flamengo. A minha opinião é que o Boto já caiu. Ele não é mais diretor do futebol do Flamengo. Só falta avisarem ele e ele pedir as contas, porque é uma vergonha. O Boto é uma vergonha. Eu falei isso num vídeo recente. É vergonhoso o diretor de futebol do Flamengo não dar as caras. Durante a crise, em nenhum momento. Demissão do Felipe Luiz e o Boto ainda não deu as caras, tá sumido. Passarem por cima dele, o presidente demitiu o técnico e o diretor de futebol nada pôde fazer, passaram por cima dele. É um cara que o elenco não gosta, isso a gente sabe de reportagens e apurações, o elenco não gosta dele, não tem relação com ele. E a ponte dele com os jogadores era o Felipe Luiz. Né? Então, assim, é um cara que tá queimado com o presidente que tá acima dele e com os jogadores que estão abaixo dele. Qual a função do Boto hoje no Flamengo? Nenhuma, pô. Ele é um fantoche. Ele é fantoche. Hoje o diretor de futebol do Flamengo é o BAP. Né? É o BAP. O Boto, não sei por que tá lá. Eu acho que em breve não estará mais. Será demitido. Talvez interfira um pouco a relação dele com o Leonardo Jardim, né? Se for boa, se for ruim, se o Leonardo Jardim quiser ele ali ou não. Mas assim, eu acho que ele vai dançar. Eu acho que o Leonardo Jardim vai. O Boto vai dançar.
E aí é bem capaz de trazerem um cara não europeu e tal, um cara mais relacionado a Flamengo, um cara mais do grupo, mais, né, atento ao time, à instituição, e que consiga fazer uma ponte melhor para tentar reatar os laços entre corpo diretor e jogadores. Um ex-atleta, sei lá quem que pode aparecer. Mas eu acho que essa é uma função possível. Tipo a do Rafinha, que chegou agora lá no São Paulo. Eu acho que pode existir também esse tipo de profissional para apagar incêndio, porque hoje o Flamengo tá um caos. O Flamengo não tem técnico, joga daqui a 3, 4 dias contra o Fluminense, que é um time fortíssimo e estabilizado. Deixa o Flamengo tomar uma piada imensa. E aí, o que, que vai acontecer? O Leonardo Jardim vai chegar no Flamengo, ser humilhado num clássico, numa final, e pô, o trabalho vai começar benzão. Já ninguém gosta do cara. A torcida já nem sabe se quer o cara ali. Tá tudo muito confuso, sabe? Muito confuso. Se vencer o Carioca, pô, é aquele alento para começar o trabalho. Se perder, aí o trabalho já começou fadado a merda também. Aí vai chegar na Copa do Mundo, ele vai estar demitido. Aí vão trazer o, porra, sei lá quem, sabe? Vão trazer o Valdemar, vão trazer o Papai Joel, porque aí acabou, sabe? E eu acho muito complicada essa decisão do Mbappé, porque ele deu um all-in. O Mbappé era um cara que não era malquisto pela torcida, nem nada. E agora é. E agora é, né? E ele tá no segundo ano de mandato, né? E é muito complicado para ele, porque ele foi campeão de tudo ano passado, e esse ano já tem discussão aí de que aquele terreno do gasômetro pro estádio do Flamengo pode dar merda, e aí ele tira o Felipe Luiz numa altitude extremamente autocrática e coloca um outro técnico que se der merda a culpa é dele, e o cara vai se tornando um cara meio não grato, né? Se tudo der certo, beleza, mas se der errado, ele perdeu as eleições. Então, assim, um cara complicado, um cara complicado. E o Flamengo é isso aí, né? Vive de crise e é um caos. Até quando ganha de 8-0, 8-0, o torcedor não tem paz. O torcedor não tem paz. Vai dormir ganhando de 8-0 e acorda não tem técnico. Muito foda, né? Isso acho que só o Flamengo consegue fazer. Nenhum time do Brasil é capaz. Mas vamos ver o que o tempo nos dirá. Muito difícil fazer qualquer tipo de análise agora, porque a gente depende de ver o que vai acontecer com o Leonardo Jardim, como é que os jogadores vão reagir e como é que o Flamengo vai performar. O estilo de jogo é muito diferente. O Leonardo Jardim é um jogo de transição, é um jogo de contra-ataque, é um jogo de velocidade. E o Flamengo estava já há mais de ano jogando um jogo cadenciado de controle e posse de bola. Jogadores como a Arrascaeta, o Pedro vão sofrer, né? Vão sofrer. Essa coisa de ficar jogando com 550 volantes é capaz de acabar, né? Nosso amigo Pulgar, nosso amigo Everton Araújo, talvez tenham menos espaços. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver o que vai rolar e quais serão os próximos capítulos para esse Flamengo. Se vai ser um ano perdido, como muitos já dizem, ou se teremos sucesso aí até o final do ano. Eu espero que tenha sucesso, porque eu torço pro Flamengo, eu quero que as coisas deem certo. Mesmo quando nada me indica que darão certo, eu quero que dê certo. Porra, eu já vi anos aí que tudo era uma merda colossal e o Flamengo foi campeão e é isso aí, porra, fé. Espero que esse ano a gente pelo menos ganhe alguma coisa. Qualquer coisa. Pô, o Carioca é meio foda-se, né? Mas, pô, ganhar qualquer coisa aí, pô, pra mim já valeu pra caralho esse ano. A verdade é essa. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.